Boa noite. Nessa aula nós vamos estudar um pouco mais sobre os conceitos que nós começamos a ver nas duas aulas anteriores. Nós vamos aprofundar mais e vamos também dar algumas dicas práticas em relação à construção de interfaces, ok? Então nós vamos ver um pouco mais de conceito e vamos também ver algumas explicações, algumas tarefas que nós podemos realizar de uma forma um pouco mais prática dentro da nossa disciplina. O objetivo da nossa aula de hoje, então, é compreender a problemática da composição de cores em interfaces, entender as etapas do planejamento de definição de interfaces humano-computador e identificar problemas e soluções para melhorar a usabilidade e a avaliação das nossas interfaces. A agenda da nossa aula de hoje é cores, vamos tratar também sobre as cores e os projetos de interfaces. Vamos realizar uma atividade e, por fim, nós vamos corrigir essa atividade e revisar o nosso conteúdo. Vamos lá. Nós vamos começar a falar sobre a psicologia das cores. Como as cores, elas determinam a qualidade, o uso correto das cores determina a qualidade da nossa interface. Para isso, nós vamos recorrer a estudos que foram feitos a respeito das cores e vamos aprofundar então nesse tema. Psicologia das cores. Por que devemos estudar a psicologia das cores? Bom, nós temos aqui dois itens que são elencados. Projetistas abusam ao combinar cores. Então, quando o projetista ele não tem um conhecimento adequado sobre como combinar as cores, ele vai usar as cores de maneira aleatória ou segundo o seu gosto pessoal. Isso nem sempre vai resultar numa interface harmônica, numa interface fácil de usar. Então nós vamos aprender como combinar essas cores de maneira a produzir uma interface que seja bastante agradável ao usuário e que cumpra o seu fim. Então, porém, também existem projetos harmoniosos. Esse aqui é o nosso objetivo, alcançar projetos que sejam harmoniosos. Então, falando sobre cores, as cores fazem parte do processo de comunicação. No nosso mundo, nós vemos que as cores são extremamente importantes. As cores são utilizadas para passar mensagens aos usuários, passar mensagens às pessoas. Mesmo fora dos sistemas de informação, as cores são usadas dentro desse conceito de psicologia de cores para atingir um determinado objetivo. O uso das cores pode fazer duas coisas. Ele pode facilitar ou prejudicar a resposta do usuário, influenciando na produtividade, satisfação e adoção do produto. Lembra que nós falamos sobre a questão da interface humano-computador dentro do conceito de ergonomia que nós vimos lá, que o objetivo do nosso software, da nossa interface bem projetada, é fazer com que o usuário ele use o sistema e ele se sinta confortável, se sinta agradável a sua interação com o nosso sistema. E agora nós vamos começar a ver então a psicologia das cores. Nós vamos ver isso sob um aspecto um pouco mais prático, como é que nós podemos usar adequadamente as cores. Bom, o uso adequado das cores, o que ele permite? Unificar elementos. Nós vimos nas aulas passadas como é que funcionam alguns processos cognitivos, inclusive da memória. E nós vimos que a memória trabalha de uma determinada forma. E nós podemos usar as cores ao nosso favor na hora de projetar os nossos softwares, para que haja um link entre as cores que são utilizadas e as tarefas que o usuário precisa fazer, de forma que as cores já façam essa comunicação para nós de uma maneira subjetiva.
Então as cores servem para unificar os elementos. Elementos que têm a mesma função podem ser agrupados através de cores. Servem também para distinguir elementos. Muitas vezes há softwares que utilizam cores para determinar funções diferentes dentro do software. Então, o menu, por exemplo, da cor azul, ele poderia indicar funções de um determinado tipo. O menu de cor vermelha poderia identificar funções de um outro setor. Isso tudo pode ser trabalhado. Chamar a atenção no meio de um universo. Então vejam bem, nós frequentemente usamos aqui na aula a cor vermelha para chamar a atenção. Nós vamos aprender sobre as cores, mas vamos verificar que a cor vermelha ela tem a função de chamar a atenção. Nós podemos fazer isso também nos nossos office. Usar as cores, nós vamos ver a respeito das cores. Quais as cores que chamam a atenção, quais as cores que são usadas para fazer determinadas tarefas, pelo simples fato de ser colorido, não é? Então, há um efeito psicológico que é causado em quem está vendo o sistema. Outra coisa também é que o uso de cores facilita a formação de quê? De modelos mentais. Então, se um software ele é projetado, bem projetado, e ele usa determinados padrões de cores, mesmo que seja construído, uma software house construa um outro software que faça uma outra coisa, mas use o mesmo padrão de cores, o modelo mental vai estar presente ali. Então isso facilita muito quando o usuário precisa aprender um sistema novo, usando aqueles mesmos modelos mentais. E também para ele aprender as funcionalidades do sistema, isso facilita muito. É uma linguagem não verbal, ok? Bom, agora, a interpretação das cores é individual. Cada pessoa interpreta de uma maneira a forma como ele vê o uso das cores. Mas nós estamos estudando aqui como que de uma maneira geral as cores elas são vistas e como que nós podemos usar esse conhecimento para construir interfaces melhores. Principal objetivo do uso das cores, qual é? Aumentar a habilidade do usuário em perceber e processar a informação. Quanto mais nós usamos as cores de maneira adequada, mais aumenta a habilidade do usuário em perceber e processar a informação. Os objetivos, então, são atingidos quando são facilmente detectadas e discriminadas as cores e as funções que são associadas a elas. Facilitam também a percepção, o reconhecimento e a interpretação de imagens e da informação. Então, é uma forma que nós usamos de associar a cor e a função que ela exerce dentro do sistema. Toda vez que o usuário verificar aquela cor, ele vai lembrar de uma tarefa que está sendo realizada ali. É uma forma de fazer essa associação. Bom, ainda falando sobre a psicologia das cores, as cores também são usadas para representar associações simbólicas, seja na natureza, no mundo, não é? Ou nas interfaces. Direcionar a atenção e o foco do usuário. Vocês perceberam? O foco. Foco pode ser direcionado. Então, se você tem uma tela e você precisa dar uma mensagem ao usuário, você pode usar a cor e, dependendo da cor for usada, ela vai atrair a atenção do usuário para aquela mensagem que está sendo passada ali. Destacar aspectos e elementos do sistema. Incutir um estado mental no usuário. Essa talvez seja uma das coisas mais importantes. A escolha adequada das cores, ela vai produzir um estado mental na pessoa que está usando o software. Isso tudo está baseado nos estudos que foram feitos, que nós temos visto, mas dependendo da cor que você colocar no seu software ou não,
o usuário, em geral, ele vai ter uma resposta àquela cor. Se for uma cor escura, como é que vai ser a resposta do usuário? Se o site for predominantemente uma cor mais viva, mais alegre, isso tudo vai influenciar na maneira como o usuário vê o sistema. Então, as cores também são usadas para quê? Para identificar elementos e processos dentro do sistema. Servem também para reduzir erros. A mensagem é passada através de cores. Então, isso automatiza também a maneira como o usuário usa o sistema e isso reduz erros, porque isso vai fazendo com que os processos sejam cada vez mais repetitivos e mais eficientes. A cor também, o uso de cores, ela ajuda na memorização e na aprendizagem. Nós sabemos que a memória, ela trabalha com gatilhos e esses gatilhos são disparados, podem ser disparados através de muitas coisas. Pode ser através de uma música. Quem é que não já ouviu uma música e quando você associa uma situação que você está vivenciando àquela música, você volta a escutar aquela música, você lembra de tudo aquilo que você viveu. Nas cores e nos sistemas também funciona da mesma maneira. As cores são usadas para marcar no usuário algumas operações dentro do sistema, de maneira que sempre que ele verificar aquelas cores dentro de um contexto, ele vai se lembrar já automaticamente daquilo que está sendo pedido a ele. Então, ajuda na memorização, nas tarefas que ele tem que realizar e principalmente acelera os processos de aprendizagem do sistema. Mas existem alguns cuidados que nós precisamos ter ao usar as cores dentro do sistema. Como nós dissemos no início, não basta apenas escolher cores aleatoriamente e combiná-las de qualquer maneira. Nós estamos aprendendo aqui, então, os cuidados dentro dos estudos de psicologia das cores que nós devemos ter. Então, a escolha inadequada interfere na legibilidade. Nos próximos slides, logo à frente, nós vamos ver que há cores que não combinam umas com as outras. Então, se elas forem usadas, isso vai deixar com que o software fique confuso, que não se consiga perceber com muita clareza as funções dentro do sistema. Isso gera erros, isso gera cansaço visual, isso gera também fadiga, uma série de coisas. As cores apresentam diferenças em condições distintas. Não dependendo do contexto que é utilizado, da combinação que se faz, há diferença. Uma cor ela pode ser bem utilizada junto com outra e ao passo que com outra cor ela já não vai funcionar tão bem. Então nós devemos evitar o quê? Cores que cansam ou que confundem. E nós vamos ver isso logo em seguida. Considerar sempre o grupo de usuários finais. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores que grupos de usuários diferentes têm percepções diferentes a respeito das interfaces. Então, crianças elas gostam de quê? Gostam de cores vivas. E nós vamos ver que cores vivas são essas. Além disso, as cores servem também para quê? Para agrupar elementos comuns, como nós já vimos. Assegurar o preto e o branco antes de colorir. Isso é uma técnica que se tem, que é chamada wireframe, né? Que é você desenhar a interface só com linhas em preto e branco, sem usar as cores inicialmente. Evitar em pensar na cor como única forma de expressão. Então, a cor para nós, ela não é a única forma de expressão. Então, a interface humano-computador não é que nós vamos agora passar a usar as cores e aquilo vai ser tudo que é preciso para que o usuário entenda. Não, ela é um coadjuvante do nosso sistema. Usada de maneira adequada, ela passa inclusive a ser quase que não percebida pelo usuário, mas está presente ali fazendo o seu papel muito importante. Então, por isso que é importante manter o quê? Um padrão de cores. O uso errado pode induzir em conclusões erradas pelo sistema. Então, vamos dizer o seguinte. Você tem uma tela e naquela tela o usuário precisa confirmar uma ação. Nós começamos a ver sobre o vermelho, que é um exemplo. Então, você vai colocar assim no sistema. Deseja confirmar a inclusão desse registro e um botão vermelho.
isso vai gerar uma confusão na cabeça do usuário, porque ele aprendeu que o vermelho indica uma cautela. Então é esse tipo de coisa que nós devemos evitar. Dentro da questão das cores, as cores elas são separadas, são classificadas. E essa classificação ela é entre cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. Provavelmente nós já vimos isso antes na escola, muitos de nós vemos isso. E as cores primárias são o quê? O vermelho, o azul e o amarelo. Por que elas são chamadas primárias? Porque a partir delas, combinando essas cores, nós podemos obter outras cores, que são chamadas as cores, então, secundárias. O verde, que é a combinação do azul com o amarelo, o laranja, que é a combinação do amarelo com o vermelho, e o violeta, que é a combinação do vermelho e do azul. E as terciárias, que são combinações entre cores secundárias e cores primárias. Bom, então agora nós vamos ver sobre a questão das cores quentes e cores frias. Esse slide nos mostra, então, 6 cores. As cores, o amarelo, o laranja e o vermelho, elas são consideradas cores quentes. Sobre a questão das cores quentes e também das cores frias, gostaria de pedir a participação da nossa professora Sabrina. Boa noite. Existe um estudo que foi feito não tão recentemente, que foi para avaliar a sensação do ser humano com relação às cores. Colocaram indivíduos em salas climatizadas, o tempo todo a sala tinha o mesmo clima, e colocaram uma luz vermelha. E em um determinado momento colocaram a luz azul. E aí o que eles apontaram é que quando estavam sob a luz azul, eles sentiam frio. E quando a luz era vermelha, eles sentiam calor. Então, o uso das cores influencia diretamente a nossa vivência, os nossos ambientes, né, o estresse que nós passamos no dia a dia. Por exemplo, restaurantes são comumente pintados de vermelho, laranja e amarelo, justamente para que as pessoas fiquem mais agitadas. Os restaurantes que funcionam no horário do meio-dia, as pessoas ficando mais agitadas, elas comem mais rápido e liberam espaço para outras com mais agilidade. Já os restaurantes que funcionam nos períodos noturnos, eles já usam cores mais amenas. Por quê? Porque o objetivo é deixar a pessoa mais tempo ali dentro daquele restaurante. Então, veja que interessante, né? E nós às vezes não paramos para pensar nisso, mas é por isso que nós estamos estudando esse assunto, que é para podermos construir então nossas interfaces sabendo de tudo isso e usar isso a nosso favor, né? Inclusive com relação a restaurante, não só as coisas, mas a própria música parece que tem uma influência. Se a música for muito rápida, a ideia é que as pessoas vão embora mais rápido, comam rápido e vão embora mais rápido. O fluxo é mais rápido. Então tudo isso que nós estamos falando são assuntos da psicologia aplicada ao uso das cores, porque foram feitos inúmeros estudos e a reação das pessoas funciona assim. Então, como a professora disse, essas cores consideradas cores quentes são cores que remetem então ao bem-estar, né, alegria, e as cores frias já são então cores mais amenas, cores que podem ser usadas então de uma outra maneira. Nós vamos ver isso aqui nos próximos slides. Bom, o vermelho, está aqui o vermelho. Aonde que nós podemos usar o vermelho? O vermelho ele pode ser associado positivamente com algumas situações: vitória, paixão, amor, força, energia e também sexualidade. Então são aspectos de reforço positivo, dependendo do produto, dependendo da interface que esteja construindo. Você pode usar o vermelho para dar ênfase dessa forma. Mas também ela pode ser associada negativamente. Então o vermelho fala de quê? De sangue, de guerra, fogo, perigo, raiva. Então, dependendo da construção que você precisar fazer, você vai usar o vermelho associando a aspectos positivos ou também negativos. Se for um aplicativo que fala
de história, de guerra, etc., o vermelho pode ser usado para chamar atenção para esse aspecto. É uma cor que tem forte impacto emocional, porque ela remete, então, a coisas, ao sangue, né? Então, ela tem um forte impacto emocional. Isso foi os estudos que foram feitos. Ela é eficiente para chamar a atenção. Quando se usa o vermelho, normalmente se indica uma situação de perigo ou de alerta. Então, as pessoas, elas, quando veem o vermelho, elas associam de uma forma comum a situações de perigo ou de alerta, onde ela precisa estar mais atenta. Então, o vermelho ele chama muito a atenção. Ainda falando sobre as cores, vamos agora falar sobre a cor amarela. O amarelo, ele já tem uma associação positiva dele, tem a ver com o quê? Com sol, com verão, com ouro, colheita, inovação. Então, se você for construir um site que fale sobre praia, sobre surf, sobre alguma coisa nesse sentido, a cor amarela ela pode ser usada como uma cor que enfatiza o site. Agora, ela também, como as outras coisas, ela tem uma associação negativa, que é de covardia, traição, ciúmes, risco, doença. Isso são estudos que foram feitos, que indicam exatamente isso. Então, isso pode ser até guardado como uma referência para que seja construído sites e fazer essa consulta para que possa ser usada a cor de maneira melhor possível. É uma cor com qualidade acolhedora, né? A associação com o sol traz vida e calor. É preferida, segundo os estudos, por pessoas inteligentes e inovadoras. Indicada também para destacar janelas e ícones. Já perceberam que há muitos ícones que eles são de cor amarela, não são de cor vermelha, porque há um outro objetivo no uso da cor. Laranja. Vamos falar sobre laranja. A laranja já é ação, precaução, também chama atenção e dá um destaque. Ele é muito parecido nesse ponto com o amarelo, porque ele ilumina e aquece, alegra o corpo e o espírito. É a cor da transformação e da diversão. Traz euforia, força e confiança. Nós vamos passar aqui para que possamos conseguir atingir o nosso objetivo. O azul. O azul também é outra cor muito importante e a associação dela positiva com céu, mar, espiritualidade, estabilidade e paz. Então, lembrar desses temas, desses tópicos, para que quando você for usar a cor azul, possa ser associado com tudo isso. A associação negativa também é o frio, a depressão, melancolia, mistério. É uma cor fria e suave, a mais tranquila das cores. E é um bom fundo para cores vívidas. Isso é muito interessante. Se vocês observarem alguns sites, inclusive de alguns bancos, tem essas cores, essa combinação do azul com o amarelo, etc. Por quê? Porque isso já foi feito um estudo em cima disso e foi visto que é uma relação que dá certo. Verde. Qual a associação positiva com verde? Natureza, primavera, fertilidade, esperança e segurança. Então, os sites ambientais, eles usam o quê? O verde da natureza. Então, há coisas que são nós até conhecemos, fazemos essa associação automática. Então, o verde serve para isso. A associação negativa, decadência, inexperiência, inveja, ganância. É uma cor que é essencialmente ligada à natureza. Ela é a marca de movimentos ambientalistas e o verde claro, os estudos que foram feitos demonstram que o verde claro ele remete a um estado de paz. Tem inclusive muitos hospitais que vocês podem ver que as pessoas que trabalham lá usam a cor verde para gerar então esse estado de paz das pessoas que estão ali fazendo o seu tratamento. É recomendado para evidenciar o que é legal. Esse legal é do ponto de vista legal mesmo, do ponto de vista da lei. Temos também a violeta, que é uma cor associada positivamente à espiritualidade, é a cor da vida. Agora, negativamente ao duelo, à decadência e penitência, melancolia.
ela é considerada uma cor limítrofe entre o bem e o mal, o céu e a terra. Então nós temos aqui de um lado as cores quentes, as cores frias e as cores intermediárias. Essa é uma cor bastante intermediária e que pode ser usada também de muitas formas. Ela é considerada a cor da teologia, da alquimia, da espiritualidade, etc. Bom, além dessas cores quentes e frias que nós vimos, há também outras cores, que são as cores preto, branco e cinza. Cada uma tem também uma função. O preto remete à obscuridade, à morte, é a ausência de todas as cores, é a cor das organizações secretas. Então, muito cuidado ao usar o preto demais, porque ele pode trazer uma emoção que nós não queremos gerar no usuário. Já o branco é a neutralidade, a objetividade, a pureza e etc. Tranquilidade, não é? O cinza é neutro. Indiferença, ambiguidade, a cor das nuvens, do mau tempo e de tudo que é desagradável. Então, isso aqui são algumas características das cores que, colocadas em determinados contextos, podem trazer essa percepção do usuário, ok? Não quer dizer que nós não podemos usar essas cores, nós apenas temos que ter cuidado ao usá-las e combiná-las de forma adequada. Então, aqui nós temos alguns exemplos de combinação correta e incorreta de cores. O violeta com vermelho, o branco com vermelho, o negro com vermelho. Então são exemplos de cores que foram utilizadas de maneira correta. Aqui já são exemplos de cores que foram utilizadas de maneira incorreta. Então vejam bem, o laranja com fundo vermelho, o azul com fundo vermelho, o verde com fundo vermelho. Então, se você utilizar essa combinação específica de cores, o site vai ficar, ou o sistema, ou o aplicativo vai ficar de difícil leitura e vai cansar o usuário, vai trazer fadiga, então não vai ser muito bom. Então é interessante já observar isso, ó. Alguns exemplos de cores que dão certo, e vocês têm essas cores também na apostila e nos slides. Vale a pena dar uma olhada com atenção nesses exemplos aqui que nós demos, que já são realmente exemplos que devem ser seguidos ou evitados, dependendo da combinação que for feita. Dentro da psicologia de cores, nós temos também algumas recomendações de uso. Então, como nós dissemos inicialmente, essa aula vai trazer uma série de dicas e de aspectos práticos para que sejam colocados dentro do sistema. O que se recomenda é o máximo de 5 cores, ou seja, mais ou menos 2 cores. Então, no máximo 5 cores dentro de uma tela, de um sistema, e no máximo, mais ou menos, na média, 2 cores, que fora o branco e o preto. Cores centrais e periféricas apropriadas. Então, aquilo que for central deve ser usado o padrão de cores adequado para que chame mais a atenção do usuário. O que for periférico, então cores mais neutras, cores mais frias, para que não fique chamando a atenção do usuário. O mínimo de variação de tamanho e cor. Lembra que nós falamos sobre softwares que são construídos? Então o desenvolvedor ele acha muito interessante colocar letras garrafais, ou letras bem pequenininhas, ou cores estranhas, cores que não combinam. Então, isso que nós estamos aprendendo. O mínimo que se fizer de variação de tamanho, de cor, vai trazer então para o usuário uma tranquilidade, uma harmonia. Cores familiares, agrupando itens e harmonizando todo o ciclo. Quando nós usamos as cores que são familiares ao usuário, que ele já conhece, né, de outras telas, então isso vai trazendo para ele uma familiaridade com o sistema, de forma que os itens forem agrupados usando essas cores, e tudo isso é harmonizado. Isso vai facilitar o treinamento, a aplicação, a publicação. Chamar a atenção. Como é que se chama a atenção?
né? Cores brilhantes, saturadas, usuais. Então nós falamos muito sobre o vermelho para chamar a atenção, ok? Ó, pare. Como é que é a placa de pare? De que cor que é a placa de pare? Vermelha. Porque quando a pessoa bate o olho, ela já tem atenção ali, ela sabe que ela precisa parar. Então é importante o quê? Padronizar. As nossas cores precisam ser estudadas, prototipadas, as nossas telas, e padronizadas, que todas as telas precisam seguir um padrão de uso de cores. A cor pode variar conforme cultura e profissão, né? Cor escura para textos. Percebam que aqui os nossos textos nós temos um fundo mais claro e a cor escura para o texto. A cor é um adjuvante, é aquilo que nós falamos. A cor não é o aspecto principal da aplicação, mas é um adjuvante importante. Ela ajuda o usuário a entender o sistema. Bom, nós temos aqui um aplicativo, que é isso aí é só um exemplo. O aplicativo até tem na web esse e muitos outros aplicativos gratuitos que você pode usar para fazer os protótipos das aplicações. Esse aplicativo é um exemplo. Quando se coloca lá, vai movimentando essa esfera aqui, ela vai mudando as cores e vai te dando aqui um padrão, que seria então um padrão adequado de combinação de cores. Isso é só um exemplo de diversos aplicativos que podem ser utilizados, que já usam todas essas técnicas que nós falamos, que podem ser utilizados para a construção de interfaces adequadas. Só voltando, o nome do aplicativo é esse. Ele é gratuito, mas, como eu disse, existem outros aplicativos também que podem ser usados. Bom, agora que nós falamos de cores, nós vamos falar também das etapas para a construção de interface. Então nós vamos falar agora de um aspecto um pouco mais prático. Engenharia de software e interação humano-computador. Nas nossas primeiras aulas nós verificamos isso, que uma preocupação é a engenharia do software em si, como é que ele é construído, se ele atende os requisitos, e a parte de interação com o usuário. Então, a primeira parte, ela interage exatamente com o sistema. Atendimento de requisitos. E a parte que nós estamos vendo na nossa disciplina é aonde que o usuário entra nessa história. Então, projetos dirigidos pelo sistema, na década de 50, eram essencialmente dirigidos para o sistema, sem preocupação com o usuário. À medida que o tempo foi passando, então, principalmente aqui na década de 90, nós vemos que o usuário começou a fazer parte na parte inicial do projeto. Começou a ser pensado no usuário. E a nossa tendência é essa, envolver o usuário em todas as fases do projeto. Dentro dessas etapas também gostaria que a professora Sabrina pudesse nos falar um pouco sobre esse slide. Então, o importante de se lembrar sempre a respeito do uso do sistema pelo usuário é justamente a aceitabilidade do usuário com relação ao sistema. Se o usuário ele está aceitando o sistema, como é que funciona isso? Ele precisa não só participar da fase inicial, mostrando como ele gostaria de trabalhar, assim como durante a implantação, para verificar se o funcionamento desse sistema é adequado ao trabalho dele. Porque às vezes nós desenvolvemos sim sistemas que dificultam mais o trabalho do usuário do que, na verdade, facilitam o trabalho do usuário. Então, se ele tem alguma utilidade, que utilidade é essa, se ele é fácil de usar e quais as dificuldades que podem ser encontradas. Obrigado, professora. Vamos então seguir. Ainda falando sobre etapas de projeto de interfaces, nós temos aqui etapas que são realizadas. Primeiro, levantamento dos requisitos, que nós falamos, os requisitos funcionais ou não, a análise, né, que é a necessidade dos usuários, as tarefas, o ambiente, e a parte de projeto, que vem da especificação do projeto, que é a modelagem conceitual lá, a parte de arquitetura da informação, a modelagem navegacional
E isso nós estamos falando de projetos de interface. Projeto visual, né? Então, dentro dessa parte ainda de projeto, nós temos aqui a prototipação, que pode ser o uso em sistema ou papel. E também é feita com avaliações parciais. Então, há técnicas que você desenvolve o protótipo em papel mesmo, para ver lá como é que está ficando e conversando com o usuário, vai refinando aquele projeto. Finalmente, depois do projeto, a especificação do projeto e a prototipação, passa então para a implementação e o teste, até que seja feita a avaliação final, que vai ser praticamente a entrega do produto para o usuário final. Ainda tratando de projetos de interfaces, nós temos aqui análise das necessidades. Então, o primeiro item lá. Quais são os objetivos do sistema? Quais são as funcionalidades que o sistema precisa ter? Quais são as pessoas envolvidas? Haverá interação com outros sistemas? Então, esse é o primeiro passo para se definir a interface, né? Vamos ver aqui. Conhecer os usuários. Aí já se fala da análise dos usuários. Quando nós falamos em um projeto de interface, nós temos que saber para quem que nós estamos desenvolvendo aquele projeto. Então, para isso, nós precisamos conhecer esse usuário, encontrar o objetivo principal do sistema, caracterizar os usuários da interface, envolver os usuários no processo. Com o apoio dos usuários, será mais fácil validar o protótipo. Então, esse item é fundamental. O usuário precisa participar do projeto, da prototipação. Então, não basta você desenvolver um software e fazer uma tela que, para o desenvolvedor, é a coisa mais linda do mundo, mas o usuário vai achar difícil. Então, é muito mais fácil você interagir com o usuário, fazer reuniões. Então, essa funcionalidade, como é que nós podemos fazer aqui? É claro que o desenvolvedor, a equipe, ela vai trazer uma série de ideias já para apresentar, mas para discutir com aquele usuário. Quem são então esses usuários? Que funções exercerão? Qual a experiência e conhecimento deles? Quais são as habilidades? Qual a frequência de uso do sistema? O que ele espera do sistema? Essas perguntas então podem montar uma espécie de questionário que, através dessas respostas que os usuários vão dando, então vai se montando a cara do sistema e vai se definindo a parte de prototipação. Então, análise das tarefas. Qual o objetivo de se analisar as tarefas? Descrever como as atividades serão disponibilizadas no sistema e serão executadas pelos usuários. O que fazer? Funcionalidades, o que inicia e finaliza as tarefas. Como se executam as tarefas? Definição de quem faz o quê. Então, essa parte é onde se senta com o usuário, se senta com cada setor e se discute quais são as tarefas, como essas tarefas podem ser feitas. As tarefas que são repetitivas, elas podem ser melhoradas, os processos podem ser melhorados. Essa conversa, então, ela é feita nessa fase de prototipação da interface, porque muitas vezes, na fase de prototipação da interface, conversando com o usuário, se descobre que as coisas podem ser feitas, até os modelos que são usados manualmente, muitas vezes, ou através de sistemas legados, eles podem ser refinados e melhorados e já produzir uma interface que corresponda a essa melhoria. Então é importante o quê? Identificar as tarefas que são críticas, as tarefas que são chave dentro daquele negócio. Analisar como os usuários aprendem as tarefas, como se executam as tarefas. Muitas vezes o projetista ele precisa sentar com aquele usuário e ver e ficar ali observando como é que ele faz a tarefa, como que ele executa aquela tarefa. Então, muitas vezes dali surgem as ideias para melhoria das interfaces. Identificar quais são as restrições, né, o que não pode ser feito e que o sistema precisa prever. Identificar objetivos dos usuários, determinar padrões de qualidade, identificar sujeitos do sistema. E o que acontece se algo que não é esperado ocorrer? Então isso é muito importante. Projetar o sistema pensando nisso.
quando acontecer algo que não é esperado, qual que vai ser a resposta do sistema? De que maneira ele vai interagir com o usuário e levar o usuário à solução daquele problema? De que maneira vão se usar as cores nas mensagens, as mensagens de erro, as mensagens de aviso? É preciso também fazer o quê? Uma análise do ambiente. O objetivo dessa análise é identificar as características do ambiente físico onde funcionará o sistema. Então, o sistema ele pode funcionar em diversos ambientes. Ele pode funcionar desde um escritório até um chão de fábrica. É um sistema que vai ter uma interface lá no chão de fábrica, com aquele barulho todo, a iluminação não pode estar tão adequada. Então, de que maneira nós vamos projetar a interface para que o usuário consiga usar esse sistema naquele ambiente onde ele vai usar? Então, a questão de luz, de brilho, quais são os equipamentos disponíveis, qual a estrutura e os aspectos ergonômicos, né? Conforme nós já vimos. Usuários com necessidades especiais e necessidades cognitivas. Aquilo que nós falamos sobre nichos de mercado. Há usuários que têm determinadas necessidades. E nos sistemas também há essa questão da inclusão e há nichos de mercado abertos para quem consegue então desenvolver e atrair também essas pessoas que precisam usar os sistemas. O processo de criação dos projetos ele passa por um ciclo. Além de tudo aquilo que nós vimos a respeito das cores e que nós estamos vendo, da combinação de cores, do uso adequado das cores. Então, todo esse processo de criação ele passa por um ciclo que tem início aqui, quando nós conhecemos os usuários e suas tarefas, é onde se chega lá, se faz análise dos requisitos, se senta com o usuário, vê como ele funciona, o que ele precisa. Então, dá-se início então, à confecção de um projeto. É o projeto onde as telas vão ser prototipadas, a interface de cores, o padrão de cores, tudo isso vai ser definido. Dentro de quê? De uma avaliação de usabilidade e ergonomia, que é onde entra a nossa disciplina. Feito isso, então é um ciclo que é repetido inúmeras vezes, N vezes, até que se chegue a um produto final. Esse produto vai ser o resultado de tudo aquilo que foi levantado com o usuário e da prototipação das telas, com o uso das cores adequadas, então vai ser entregue ao usuário. Então essa fase que nós estamos falando de prototipação, cujo objetivo é oferecer ao usuário a experiência de passar por situações no sistema sem, de fato, ter sido construído um modelo definitivo. Isso aí envolve economia, porque evita que seja construída uma interface que no final não vai ser usada. Quando se faz o protótipo, então isso também vai gerar uma economia. É usado para diversas finalidades. Ela facilita a comunicação com o usuário. Uma coisa, ela vai então eliminar aquele gap, aquele buraco que existe entre nós, os desenvolvedores e o usuário. Quando alguém desenvolve alguma coisa, entrega para o usuário e quando o usuário retorna, então nada daquilo era aquilo que ele esperava. Isso vai sendo dirimido a partir do momento que se usa a prototipação. Reduz erros em projetos, porque está sendo feito exatamente aquilo que o usuário espera, o usuário está acompanhando. Relembra requisitos importantes. Quando se faz prototipação, à medida que se vai desenhando o protótipo, então os requisitos todos vão sendo relembrados ali na hora do protótipo. Não há necessidade de tecnologia. Papel, modelagem, apresentações, todos esses artifícios podem ser usados para construir as interfaces. Não necessariamente precisa ser feito no software diretamente ou em software de prototipação. Pode-se usar a criatividade, de maneira que o protótipo, de alguma forma, ele seja comunicado ao usuário e aquilo que se deseja validar. Deve agregar valor. Também não vai se fazer um protótipo que não sirva para nada. O protótipo ele deve ser pensado dentro daqueles conceitos que nós já vimos. Ele facilita na análise de custos e deve ser objetivo. Bom,
Tem, então, basicamente, dois tipos de protótipos que podem ser feitos. Os protótipos de baixa fidelidade e os protótipos de alta fidelidade. Os de baixa fidelidade são aqueles que são feitos a lápis, a caneta, usando qualquer outro tipo de artifício que seja de baixa qualidade, baixa fidelidade. As vantagens: baixo custo, diversos conceitos, problemas no layout, que são resolvidos ali mais facilmente, e provas de conceito. O usuário vai estar participando. Quais são as desvantagens? A verificação de erros é limitada, porque não se consegue reproduzir naquele ambiente de baixa fidelidade os erros que podem realmente estar acontecendo no software final. Ele é conduzido pelo facilitador, então o usuário tem uma interação menor quando é feito dessa forma. A limitação também de navegação, e é pouco útil em testes de usabilidade, porque há testes que são feitos em termos de usabilidade, onde você vai fazer a validação do seu protótipo. Então, fazendo dessa maneira de baixa fidelidade, há vantagens e desvantagens. Já o protótipo de alta fidelidade, ele é conduzido pelo usuário. Ele é interativo. A caneta parece que deu um probleminha aqui. A navegação é próxima do usuário final. A possibilidade de verificação de erros, porque ele é feito, basicamente aquilo que o usuário vai ter na prática, ela é refletida quando se tem um protótipo de alta fidelidade. Há desvantagens. Quanto maior a fidelidade em relação ao sistema, mais alto o custo, porque é bem próximo daquilo que vai ser realmente a realidade do sistema. Ele demanda mais tempo para a criação e não é eficaz para a aquisição de requisitos. Então, enquanto de baixa fidelidade, ele é mais maleável, mais flexível, mas ele peca na fidelidade. Então, há que se pensar qual é o protótipo adequado para cada tipo de sistema que está sendo feito. Há sistemas que são mais simples, então você pode usar um protótipo de baixa qualidade. Há sistemas que são mais complexos, então seria mais interessante usar um protótipo de alta qualidade. Protótipo em papel. Então esse é um exemplo aí de protótipo, conjunto de telas, deixa eu tentar trocar a caneta de novo, para um cenário específico. Como nós dissemos, é de baixo custo, é recomendado para o desenvolvimento de software e ele é de baixa fidelidade. Os protótipos automáticos utilizam essa linguagem aqui, 4GL, eles têm um custo mais alto, né? São protótipos, há uma série de protótipos. O que eles fazem? Ele vai pegar todas aquelas análises de UML que nós fizemos, diagramas de caso de uso, todos os diagramas da UML que são usados, e ele vai então começar a gerar a ferramenta automaticamente. Bom, nós vamos aqui fazer uma pausa para que possa ser feita a atividade e nós voltamos em seguida com a continuação da nossa aula. Olá, estamos de volta, então vamos corrigir a nossa atividade de sala. Eu gostaria de falar com vocês que é importante a realização das atividades que estão sendo pedidas, porque as atividades elas vão reforçar tudo aquilo que nós falamos. Quando nós exercitamos, então aquele conhecimento ele passa a incorporar na gente. Bom, vamos lá. Na nossa atividade de sala, nós tivemos 3 questões. A primeira questão é: explique em até 5 linhas na presente aula. Na presente aula vimos que existem cores que se harmonizam umas com as outras e também existem as combinações que são
destoantes. Existem situações em que é possível utilizar cores que não combinam para um sistema ou site. Justifique a sua resposta. Nós tivemos alguma resposta de algum dos polos? Não. Bom, isso é importante, nós precisamos dessa interação com vocês. Mas então, nós vamos conversar aqui, eu e a professora Sabrina. Eu queria pedir à professora Sabrina que falasse um pouco, professora, sobre essa questão. Há situações em que é possível utilizar cores que não combinam? Há alguma situação que nós podemos fazer isso, professora? As situações em que a gente pode encontrar, assim, de repente, cores meio destoantes, seriam em jogos, né? Porque a maioria dos jogos, eles têm cores assim muito chamativas, porque as crianças gostam de cores chamativas, né? E às vezes o jogo está acontecendo e você quer utilizar um elemento para poder chamar a atenção da pessoa durante o jogo. Aí você vai e coloca lá um balãozinho vermelho onde não devia ter absolutamente nada. Então, de repente, isso daí poderia acontecer. Já em sites, talvez não fosse tão eficiente o uso de cores que fossem destoantes. Com relação às cores que combinam ou podem ser utilizadas, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que todo site com acessibilidade, ele precisa ter a área do daltônico, tá? Porque nós vimos há um tempo atrás ali que as cores azul e amarelo, elas se complementam. Só que se a pessoa for daltônica, azul e amarelo vai ser tudo uma cor só. Então você coloca um fundo azul com letras amarelas, ele vai continuar sem enxergar. Então é bom ter lá no cantinho, né? Caso você queira o site em preto e branco. O que também é muito eficiente para protótipos. Por quê? Porque os protótipos, se você colocar eles coloridinhos na hora que você vai mostrar para o seu usuário, ele vai acabar prestando mais atenção nas cores e falando, eu queria usar tal cor, porque tal cor fica boa por causa da nossa empresa, e não vai oferecer tanto do trabalho dele, das anotações dele, para ver qual é a funcionalidade do sistema. Ele vai se perder e não vai prestar tanta atenção. Então, às vezes, é interessante você fazer protótipos em preto e branco. Obrigado, professora. Com relação à segunda questão, se vale a pena ou não fazer, quais as vantagens de elaborar as interfaces rascunhadas em papel ou em software? Essa resposta ela já foi dada durante a nossa aula, que é exatamente aquela questão dos protótipos de baixa fidelidade e alta fidelidade. Nós vemos que há custos e benefícios em cada uma dessas abordagens. Então nós precisamos ver em que caso se aplica. Há casos em que se aplica a abordagem de baixa fidelidade, que é feito rascunho no papel, e que são projetos em que a demanda de complexidade é um pouco menor. Então é possível fazer esse projeto de interface diretamente no papel, fazendo um rascunho. Mas há projetos um pouco mais elaborados, que demandam mais requisitos, e que fazer esse projeto no papel então se tornaria algo realmente inviável por causa da especificidade desse projeto. Também foi pedido que fosse avaliado um site e fossem colocados aí aspectos positivos e negativos ou que poderiam ser melhorados naquele site. O site é esse que nós temos aqui na tela. Então, há alguns aspectos positivos que nós podemos identificar. Quais são eles? O uso de cores, né? Então, nós percebemos aqui que as cores foram bem aplicadas. Também a questão de nós temos um cabeçalho aqui que ocupa um certo percentual da nossa tela, que nós até vamos discutir sobre isso em seguida. O site, de uma forma geral, é limpo, mas há também alguns aspectos que poderiam ser melhorados. E sobre esses aspectos, nós vamos pedir mais uma vez a contribuição da professora Sabrina, que vai nos apontar, então, algumas modificações que poderiam ser feitas no site. Professora. Então, sobre o site, né, para começar, nós temos ali umas letras muito pequenininhas que o usuário teria ali um pouco de dificuldade para poder fazer a leitura, né? Ele teria que fazer um pouco de esforço para conseguir compreender o que está sendo informado ali. Também não tem imagens, a maioria das pessoas gostam de imagens que
traga alguma coisa a respeito das notícias, né? Nós temos ali notícias, mas não tem imagens, porque apesar disso daí ser uma forma de mostrar uma área de livros, né? A gente também gosta de trazer as imagens. Aqueles links ali embaixo também estão muito estranhos, né? Aqui no meio, siga-nos no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? Eles estão muito mal posicionados. Normalmente, isso aí a gente coloca na parte de baixo porque não é o que é tão importante para o nosso site. A gente coloca no centro do site aquilo que é mais importante. E ali de cara nós temos uma figura, uma imagem com coisas escritas que não dá nem para a gente perceber o que é. Bem no meio ali, ó, professor, esse quadro preto que a gente não consegue entender direito, que se fosse tão importante assim, né, seriam as notícias, que é o que a gente está procurando no site. E ele atrapalha, ele parece aqueles pop-ups que aparecem no meio da nossa tela, atrapalhando o que a gente está querendo visualizar. Obrigado, professora. E você também pode fazer esse exercício, né? O que pode ser melhorado? O que pode ser aplicado? O que foi bem aplicado? Dentro daquilo que a gente viu nas nossas aulas, nós podemos fazer esse exercício, e deve ser feito. Vamos lembrar que há uma atividade para ser feita, um questionário, né? Ele precisa ser entregue até o dia 31, o dia anterior, ou melhor, ao dia anterior à última aula. Nós vamos agora voltar um pouco para percorrermos ainda alguns slides e tratar de mais alguns assuntos que são práticos, que vão nos ajudar de uma forma mais prática, mais pontual, no design das nossas interfaces. Então essas dicas aqui são dicas práticas, ok? A primeira delas com relação ao menu. 20% do menu para o menu e logotipo e 80% para o restante. Então, quando for, principalmente em relação a sites, a orientação, a dica é que se use no máximo, ou mais ou menos 20% do tamanho da tela, seja para o menu e para o logotipo, e o restante da tela útil seja para as demais funcionalidades. Ainda tratando principalmente de sites, banners e anúncios devem ser evitados se possível. Por que se possível? Porque muitas vezes o software, ou o site, ou o aplicativo, ele tem aquela conotação de ser um software que vai funcionar limitadamente. Então, às vezes é colocado alguns banners, algumas coisas que acabam irritando, na verdade, o usuário, mas às vezes o objetivo acaba, infelizmente, sendo esse, que é para produzir no usuário aquela vontade de comprar o software. Mas, via de regra, o que deve ser evitado? Sempre que possível, evite banners e anúncios que vão atrapalhar a navegabilidade do usuário no sistema. Privilegiar a logomarca. Quando você trabalha com empresa, a empresa tem uma logomarca, essa logomarca normalmente precisa ter um lugar de destaque no site, que já a maioria dos sites podem observar onde que a logomarca fica. Normalmente fica por aqui, na parte superior esquerda do site. Tarefas prioritárias devem ser destacadas e de fácil acesso. Então as tarefas principais, elas precisam ser fáceis de serem localizadas na tela. A homepage, em se tratando de sites, a homepage, o que é a homepage? É a página principal, né? Ela é o que? O cartão de visitas, portanto diferente. Então, quando se tratar de um sistema corporativo que tenha várias telas, a página principal ela precisa de um trabalho todo especial, porque ela é o cartão de visita, é ela que é a cara do sistema. E tudo que for colocado ali vai ser replicado de alguma forma nas telas, as outras telas do sistema. É também necessário colocar informações importantes como telefone, endereço, e-mail, etc. logo na página inicial. A linguagem deve ser ajustada para o perfil daquele usuário. Nós já vimos isso lá nas aulas anteriores, que cada público tem a sua linguagem, né? E essa linguagem precisa ser aproveitada de maneira adequada. É preciso evitar redundância. O que é redundância? São coisas repetidas. Então, o mínimo de repetição possível. O uso de gráficos e animações também são usados
Para quê? Para explicar e facilitar, e não para deixar mais dúvida e complicar. Ok? Usar padrões e estilos conhecidos. Então, em termos de padrões, gráficos, até o software, alguns softwares tem o que se chama dashboard, que é um gráfico ali que ele resume uma série de informações a respeito do sistema. Bom, falando ainda sobre dicas, procure manter a consistência, padrão, permita o uso de atalhos, isso nós já falamos. Muitas vezes há usuários, e isso depende do nível de experiência do usuário, há usuários que vão usar o sistema a vida toda, eles vão clicar lá naquele botãozinho, mas há usuários que são mais experientes, que têm mais facilidade com a informática, eles vão preferir usar teclas de atalho. Isso vai deixar o trabalho dele muito mais rápido. Então o sistema tem que permitir esse tipo de interação. Essa é uma interface que então vai ser bem construída e que vai atender a diversos tipos de usuários. Ofereça feedbacks informativos. É aquilo que nós falamos. O sistema ele precisa dar mensagem, ele precisa se comunicar com o usuário. Quando estiver fazendo uma tarefa que demanda muito tempo, o usuário precisa ser comunicado. Quando ocorre um erro, esse erro precisa ser tratado e comunicado ao usuário. Projete os diálogos. Então, projete os diálogos usando as cores certas. Há sistemas que já vêm com diálogos embutidos, você apenas passa a mensagem, mas na maioria das vezes você pode projetar o seu diálogo para que ele seja o mais comunicativo possível, usando as técnicas de interface homem-computador. Ofereça prevenção e tratamento de erros. Todo sistema ele é passível de erros, isso é um fato. Tanto erros na parte de desenvolvimento, quanto erros também do usuário. Então, o projeto da interface precisa prever esse tipo de coisa e tratar os erros. Como é que a gente fala tratar o erro? É dentro do sistema, quando acontecer um erro, o usuário precisa ser informado desse erro, de que forma que ele aconteceu e de que forma ele pode ser também resolvido. Permita desfazer ações. Então, na maioria das vezes, quando ocorre um erro, vamos dar o exemplo do Word. Você está digitando, daqui a pouco errou e digitou uma palavra errada. Há uma tecla lá, o Ctrl Z, ele vai desfazer aquela ação. Mas no sistema que nós desenvolvemos, também pode ser assim. Há muitas tarefas que podem ser desfeitas, principalmente quando se fala, por exemplo, de inserir um registro, gravar um registro. Então, através da interface bem projetada, nós podemos evitar os erros. Você deseja realmente inserir esse registro? Você deseja realmente excluir esse registro? Tudo isso, então, a interface vai nos ajudar a ter um sistema estável. Mantenha o usuário no controle. Então, o sistema bem projetado, ele não é projetado apenas na parte de cores, de projeto de telas, mas principalmente por trás do sistema, nós temos todo um mecanismo que vai permitir com que o usuário tenha controle sobre o sistema. Então, o usuário ele vai poder errar, porque o seu erro vai estar previsto. O usuário ele vai estar, então, no controle entre aspas, não é? O controle, na verdade, quem produz esse controle é quem desenvolve. Mas esse controle é passado ao usuário através da interface. Reduz a interface cognitiva. Então, interfaces mais limpas, usando as cores adequadas, elas vão reduzir o trabalho que o usuário vai ter para poder aprender o sistema. Outras sugestões. Fornecer informações que são essenciais para a tomada de decisão ou execução de ação. Aparência limpa e organizada da tela. Olha só, a simplicidade ajuda a encontrar o que se precisa. Lembra que nós falamos que o menos é mais? Então, quanto mais simples, mais limpo, lembra do exemplo do Google? Quanto mais simples, mais limpo, mais claro for a interface, mais fácil vai ser para o usuário localizar a tarefa que ele precisa. Use um vocabulário simples e explícito. Deseja realmente fazer essa tarefa? Deseja realmente excluir? São exemplos de frases que podem ser usadas. Coisas simples, coisas que vão comunicar a informação de maneira clara e sem dar margens a interpretações dúbias. Solicitar confirmações para ações mais radicais. Isso é muito importante. Então, vamos supor que
uma ação ali que vai apagar todos os registros do sistema. É claro que essa é uma situação completamente hipotética. Mas há ações que vão trazer impacto muito grande para o usuário. E se você não deixar isso bem claro na interface, deseja realmente apagar esse registro, às vezes é um registro mestre de que vai apagar uma série de registros filhos que vão estar. Um registro de uma nota fiscal, por exemplo. Vamos supor que você digitou a nota, o cabeçalho da nota, digitou os vários itens da nota e há uma opção lá para apagar a nota inteira. Já pensou o trabalho que isso vai dar se isso não for bem claro, se não for, o usuário não for alertado corretamente, com as cores corretas? Então, ações mais radicais que todo sistema tem devem ser tratadas de uma maneira especial e solicitar confirmações para essas ações. Sinalizar quando houver mudanças permanentes. Então, se houver uma situação que não puder ser revertida, então o usuário precisa ser avisado de forma clara também. A simbologia deve ser clara e coerente. Utilizar botões. O uso de botões é largamente utilizado nas interfaces, inclusive interfaces web. Manter padrão de tamanhos e formas. É aquilo que nós dissemos, a padronização. Quando o usuário vê uma tela, ele vê todas as telas. Destacar campos opcionais e obrigatórios. Com certeza, nós todos já vimos aqueles formulários onde há informações que são obrigatórias e outras que são opcionais. Então, o usuário, numa questão até de ganhar tempo, ele pode ser orientado. Essa informação é obrigatória. Coloca-se normalmente uma marca ao lado daquele texto e o usuário já sabe, eu preciso preencher pelo menos aquela informação ali. Essa é uma interface bem construída. Bom, vamos falar sobre problemas que nós encontramos em interfaces. Olha só, essa mensagem aqui, ó. Não foi possível deletar 016. Não existe espaço livre suficiente. Delete um ou mais arquivos para liberar espaço, então tente novamente. Essa mensagem está quase boa. Ela só tem um detalhe. Ela tem uma informação ali que não faz sentido para o usuário. Deletar 016. Essa informação não precisava estar ali, né? Então é um erro. Só vai confundir o usuário. O Internet Explorer não pode abrir o site da internet, HTTP. A operação foi completada com sucesso. É um erro grosseiro. Ela dá a impressão o usuário não sabe se foi, se não foi. Há uma contradição de informações. Então é só o que é isso? Às vezes parece até redundante e parece que isso não acontece. Mas se nós não tivermos atenção às mensagens, nós podemos cometer erros assim. Erro inesperado. Por favor, investigue. Isso aqui, na verdade, passa a ser quase uma brincadeira, né? Mas é para chamar a nossa atenção, da importância da mensagem. Assim como as cores, as mensagens também fazem parte de um projeto bem elaborado de interface. Aquilo que se diz nas mensagens precisa ser claro, precisa trazer uma mensagem clara, precisa informar o usuário sobre o que está acontecendo e o que ele deve fazer de fato. Botão errado. Este botão não funciona. Solução: tente outro. É mais um exemplo aí, quase que uma brincadeira para que nós possamos refletir sobre as mensagens. Para você conseguir elaborar mensagens boas, mensagens bem definidas, uma técnica que pode ser usada é prestar atenção na mensagem que é emitida por softwares consagrados. Então, todos nós somos usuários desses softwares. Quais são as mensagens que eles levantam? Então, isso pode servir de parâmetro para que nós também coloquemos as nossas mensagens. Mensagem de erro desconhecida. Essa mensagem ela é redundante. Ela não traz informação nenhuma para o usuário adicional. Ela reforça o erro, mas não dá nenhum esclarecimento. Então, esse tipo de mensagem também não deve ser utilizada. Bom, ainda falando sobre problemas encontrados em interfaces, nós vamos falar sobre umas dicas de níveis, por exemplo, de profundidade dos menus. Há menus
nós falamos sobre menus, né, que são aqueles menuzinhos que aparecem aqui, ó. Você vai selecionando uma opção aqui, ela te leva para outro aqui e te leva para outro aqui. Então há sistemas que são projetados e esse nível de menus, ele continua aqui de forma indefinida. Isso não é desejável. A dica é, use no máximo 3 níveis de menu. Se possível, 2. Se possível, 1. Mas no máximo 3, porque isso aí vai facilitar o usuário de aprender o sistema, de navegar no sistema, de achar uma informação ali naqueles menus. Se for um nível maior, mais do que 3 níveis, então o usuário vai ter muito mais dificuldade para conseguir achar informação. Aqui nós temos também outros exemplos aqui de interfaces, e são interfaces inclusive de softwares conhecidos. Mas olha aqui, ó. A mensagem está em inglês, então, por incrível que pareça, há empresas que constroem os seus softwares e não traduzem as mensagens. Às vezes o software, a linguagem que é usada para desenvolver é uma linguagem que traz já a mensagem como padrão em inglês e não se tem o trabalho de traduzir essa mensagem para o usuário. Isso é perfeitamente factível e é o ideal, né? Também softwares aqui que não trazem uma informação muito clara. Olha aqui um exemplo de software que há uma poluição visual aqui, ó. O usuário, para utilizar esse sistema, ele vai ficar praticamente maluco aqui, porque há tantas opções, há tanta poluição aqui, que o usuário ele vai ter uma dificuldade enorme de utilização desse sistema. É interessante, então, na avaliação das interfaces, avaliar durante o ciclo de produção. O que deve ser considerado no ciclo de produção? O estágio do design da interface, o número planejado de usuários, a criticidade da interface, o custo do projeto e orçamento para testes, a experiência da equipe de desenvolvimento e o tempo disponível. Todos esses itens são importantes quando se avalia uma interface durante o ciclo de produção. Então, a quantidade de usuários, o que vai demandar de treinamento, né? O quão crítica é essa interface, ou seja, qual que é a dificuldade que se vai ter para construir essa interface, qual o custo, né? Qual o orçamento que se tem para testes, qual a experiência da equipe de desenvolvimento, o tempo disponível. Então, quando se vai desenvolver, vai se pegar um projeto para desenvolver, há projetos que são de tamanhos variados. Então, na hora também de se desenhar a interface, de considerar a interface, há que se considerar também a experiência da equipe, o tempo que vai se levar para construir, né, para que seja então feito um projeto da maneira adequada. Quando se avalia uma interface, nós devemos avaliar o quê? A funcionalidade da interface. Então nós vamos falar na próxima aula sobre o software, dentre muitos que você usa para fazer a avaliação do ponto de vista ergonômico da interface. Avalia-se então o efeito gerado no usuário, os problemas específicos da interface. Então são uma série de itens que são verificados e são pontuados, e no final se tem então uma avaliação da interface segundo esses critérios. Quais são os métodos de avaliação então? Porque nós temos métodos práticos, não é só aquilo que a pessoa que está avaliando, não, ela tem critérios objetivos de avaliação de interface, que é a inspeção de usabilidade, o teste de usabilidade, avaliação heurística, revisão de linhas de guia, inspeção de consistência, a capacidade que o usuário tem de aprender aquele software, qual é o feedback que o usuário dá, a compatibilidade entre o mundo projetado e o mundo real, se o usuário está no controle, se há uma consistência e padronização, como é que está funcionando no software a prevenção de erros, o reconhecimento da parte do usuário,
a flexibilidade e facilidade de uso, a estética do software, como é que está sendo trabalhada a questão do contorno de erros e a documentação. Ok? Tudo isso nós vamos continuar vendo, esses critérios práticos de avaliação de interface, na nossa próxima aula. Desejo a todos que continuem estudando, façam as tarefas, né? Possam então lembrar dessa atividade que nós temos que fazer até o dia anterior à última aula. E eu me despeço aqui, e a professora Sabrina também, não é, professora? Boa noite. Até a próxima aula.